Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar sequência ao nosso conteúdo, a última matéria aqui antes da gente dar uma parada para as nossas férias, que a gente vai pegar a aula de hoje, de quinta e da próxima quinta-feira, tá bom? A gente vai falar um pouquinho a respeito da grande crise econômica que marcou o século XX. Para aqueles que vão fazer vestibular aí afora, eu acho que é um assunto bom aí para as provas. É um assunto que geralmente ele aparece sendo cobrado em vestibulares, em provas de seleção, uma vez e principalmente aí no contexto econômico que a gente está vivendo nesse momento de crise, de crescimento de consumo e tal. A gente vai falar a respeito do período entre guerras, da ascensão dos regimes totalitários. A gente começa essas aulas agora e só vai terminar quando voltar aí de férias. Essas 3 aulas a gente trabalha a crise de 29 e depois a gente começa trabalhando com a ascensão dos regimes totalitários. Vou começar a falar para vocês aqui a respeito da década de 1920 no mundo como um todo. Como que essa década ela foi vista e descrita na história. Tem um erro aqui, olha, tem dois pontos aqui, um em cima e um embaixo, depois eu tenho que corrigir isso. Década de 1920, os anos felizes. Por que a década de 1920 ela é compreendida como os anos felizes? Porque é o momento que sucedeu imediatamente a Primeira Guerra Mundial. Então o mundo como um todo estava extasiado por ter vivenciado aquela grande guerra, algo que até então era desconhecido no mundo, e não só por ter vivenciado esse processo, mas por ter terminado esse processo. Então a década de 1920 ela é uma década de reconstrução principalmente para os países europeus. Então eles vão ali passar por alguns períodos, por um período de 1, 2, 3 anos, em que eles vão reconstruir os seus estados, reconstruir suas ruas, reconstruir os prédios que foram destruídos pela guerra. E isso vai demandar isso acabou demandando recursos materiais. E esses recursos materiais, matéria-prima, alimento, matéria-prima quando eu falo é madeira, cimento, tudo aquilo que era utilizado, minério, tudo aquilo que era utilizado para reconstruir esses países que tinham sido destruídos pela Primeira Guerra. Então a busca por essa matéria-prima, e não só por matéria-prima, mas também por alimento, por roupa, por tudo aquilo que a população necessitava e que a Europa naquele momento ainda não conseguia produzir, porque tinha uma economia abalada pelo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, tudo isso viria de outros países. Portanto, houve um movimento e houve um período de farto crescimento econômico vivenciado principalmente pelos países que não estavam no contexto europeu. E aí a gente pode destacar Estados Unidos, Canadá, os países da região da Austrália, da região da Oceania, e entre eles a Austrália, os países da região da África do Sul, e países da região da América do Sul, entre os quais o próprio Brasil. Ao longo da Primeira Guerra Mundial e ao longo dos primeiros anos da década de 1920, a gente tem no Brasil um aumento, um desenvolvimento maior do ponto de vista econômico em função do Brasil ser um país agrário exportador, exportar produtos agrícolas que eram então necessários nesse mundo europeu, nesse momento, exportar madeira e, além disso, houve dentro do Brasil o desenvolvimento do campo industrial naquilo que nós chamamos de desenvolvimento de industrialização por substituição das importações. Como o Brasil não tinha de quem importar determinados produtos manufaturados que antes eram comprados da Europa, algumas indústrias, isso a gente já viu quando falamos de Primeira República, algumas milhares de indústrias abriram dentro do Brasil nesse período em função dessa impossibilidade de importação de produtos que vinham da Europa. Então elas abriram para substituir aqueles produtos importados.
Então, esses primeiros anos, os primeiros 5 anos da década de 1920, são anos de prosperidade econômica, principalmente para esses países que estão fora do contexto europeu. Mas a gente pode tratar também os próprios países dentro da Europa como países e como sociedades ali, que viam com bons olhos esses primeiros anos da década de 1920, porque eram anos foi um período recém-saído da Primeira Guerra, então eles saíam daquele contexto de destruição total que até então era desconhecido, e era um momento de reequilibrar finanças, reequilibrar políticas e reestabelecer investimentos. Então, mesmo dentro da Europa, arrasada pela Primeira Guerra Mundial, os 5 primeiros anos da década de 1920 são anos felizes, a gente poderia descrever assim. Anos de uma visão positiva para com a economia, para com o desenvolvimento econômico, para com o crescimento econômico. Mas nenhum país do mundo inteiro cresceu mais ao longo das décadas de 1910 e 1920 que os Estados Unidos. É por volta do ano de 1915 que os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra no que tange a questão econômica, atingindo o ponto, atingindo a condição de principal economia do mundo. Por que os Estados Unidos chega a essa posição em 1915? Porque ele não se envolve na Primeira Guerra Mundial no primeiro momento, conforme a gente viu, ele se mantém neutro por uma questão de política. Isso não quer dizer que dentro dos Estados Unidos não existissem pessoas que queriam que os Estados Unidos, desde o momento, entrassem em guerra. Existia, entre eles a gente tem o Henry Ford, por exemplo, que era dono da fábrica da Ford, ficava lá alfinetando o governo para o governo participar toda hora, participar naquele momento da guerra. Só que o governo norte-americano priorizou naquele momento o desenvolvimento econômico e um desenvolvimento voltado principalmente para abastecer os países que estavam envolvidos na guerra. E aí abasteciam, como eu disse para vocês, os dois lados da guerra, tanto o lado da Tríplice Entente quanto o lado da Tríplice Aliança. E, com isso, com essa opção feita pelo governo americano, mesmo com todas as pressões, inclusive internas, para que ele participasse da guerra, os Estados Unidos conseguiram se desenvolver economicamente e chegar a esse ponto de principal economia do mundo. E não só chegou a esse ponto, como começou a vender para o mundo a imagem de um país próspero, de uma sociedade próspera, de uma sociedade consumista, de uma sociedade que tinha produtos e tinha determinados confortos proporcionados por esses produtos e que deveria ser imitada pelo mundo inteiro. É daí que a gente, aqui na década de 1920, no início da década de 1920, quando os Estados Unidos já estão nessa posição, quando a Europa está se reconstruindo, que ganha popularidade aquele princípio do imperialismo que a gente já falou, da ideia de American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. Então, com a reconstrução da Europa, com o advento da rádio, com o advento do início do cinema, na década de 1920, começou-se a se vender a ideia de que o mundo inteiro deveria seguir o estilo de vida que era seguido dentro dos Estados Unidos. Andar de automóvel, comer um hambúrguer, fazer um lanche, vestir determinadas roupas, frequentar determinados espaços. Então, essa política de vender o estilo de vida norte-americano por meio do cinema, por meio da imprensa, por meio das rádios, por meio da propaganda, fez com que a economia dos Estados Unidos alavancasse ainda mais nos primeiros 5 anos da década de 1920. E isso criou uma confiança por parte da sociedade na prosperidade norte-americana. Então as pessoas pegavam de seu dinheiro para investir em ações de empresas, para investir no próprio Estado,
porque acreditavam que aquele seria um crescimento que ele não iria acabar, que aquilo só geraria mais renda, que esse crescimento ele seria sempre virtuoso, o dinheiro geraria dinheiro, a riqueza geraria riqueza. Então muitos norte-americanos, estadunidenses, né? Muito porque norte-americano envolve Canadá, envolve até parte do norte do México. Então os estadunidenses, aquelas pessoas que moravam e habitavam, são cidadãos dos Estados Unidos, começaram a pegar todos as suas economias, toda a sua poupança e investir essa poupança, investir essas economias nas bolsas de valores. A Bolsa de Valores de Nova York começou a vender ações de empresas. Então as pessoas pegam... O que são ações de empresas? É um papel que te garante posse sobre uma pequena parte de uma determinada empresa. Então vamos pensar que não é a Ford, não faliu, né? Mas vamos pensar a Ford, que já existia naquele período, colocava ações à venda na Bolsa de Valores, a pessoa tinha a possibilidade de ir lá e comprar um pedacinho, 0,02% da empresa e conseguir ter alguma renda com aquelas ações que eram compradas. Então as pessoas começaram a fazer esse movimento que, do ponto de vista econômico, quem for fazer economia vai passar por isso, vai ter essa possibilidade de fazer essa análise. Do ponto de vista econômico, investir em ações de empresas é um investimento de alto risco. Mas pela confiança que se tinha naquele momento na prosperidade norte-americana, as pessoas não viam esse como um investimento de alto risco. Então muitas pessoas que não tinham dinheiro para investir, não tinham economia para investir, fizeram um movimento, por exemplo, de hipotecar as suas terras, ou seja, ir em bancos, pegar dinheiro emprestado, e dar como segurança as suas residências, as suas casas, isso é o hipotecar, e pegava esse dinheiro da hipoteca das casas e investia, comprava ações de empresas. Olha o que a pessoa faz, ela tira o dinheiro de um investimento de alto risco, de baixo risco, que é o investimento em imóveis, porque você tem a propriedade, e pega esse dinheiro e investe ele em ações de empresas, que é um investimento de alto risco. Aí você pode dizer, professor, mas isso é uma questão, é uma atitude burra do indivíduo. A gente pode olhar daqui agora e talvez inferir, talvez dizer isso, fazer esse juízo de valor. Mas aquele cara que estava imerso naquele cotidiano e que acreditava nessa prosperidade, nesse crescimento, e que o próprio Estado norte-americano acreditava, não via isso. Pra vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui um bottom da campanha do Hoover para reeleição em 1928, ou seja, um ano antes de estourar a crise de 1929, e o lema da campanha dele era "A chicken in every pot", um frango em cada prato e um carro em cada garagem. O lema da propaganda dele era esse, que todo mundo tivesse um frango para comer todo dia e um carro na sua garagem. Isso demanda uma ideia de uma sociedade consumista, de uma sociedade que a todo tempo vai se voltar para o mercado. E não só de uma sociedade, mas de uma política de Estado que, de certa forma, política de Estado não, mas política de governo, porque política de Estado é quando a gente tem uma política do Estado, e política de governo é quando a gente tem um determinado governo que propõe uma ideia e implementa essa ideia. Então as políticas de Estado elas são mais duráveis, elas perpassam governos, elas vão existir independente de quem assumiu o poder, e as políticas de governo não. As políticas de governo, se trocar o governo, troca a política. Então, quando a gente toma aqui por base a ideia do Hoover, a chicken in every pot, e aí ele fala também do carro em cada garagem, a gente estaria falando de uma política de governo, porque é uma ideia dele, é uma proposta de campanha política dele, e não uma política de Estado. Mas voltando aqui, então havia a confiança nessa economia americana, havia a crença, os norte-americanos acreditavam de que esse período de prosperidade jamais terminaria, que só haveria crescimento, que só haveria investimento. E isso acabou gerando
o contexto de transformações do ponto de vista de avanço tecnológico, avanço das comunicações e avanços até mesmo no campo social. Por exemplo, a gente tem nesse período a criação das primeiras estações de rádio, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E aí vocês vão falar assim, professor, mas rádio hoje já está superado, nós temos a televisão. Mas naquele momento, a invenção do rádio e o desenvolvimento do rádio foi a super tecnologia da época. Era como se fosse a tecnologia assim, 4.5, 5G chegando naquele momento para o mundo. O rádio ele permitia comunicação entre pessoas que estavam distantes, permitia a circulação de propagandas, a circulação de informações. Isso no mundo como um todo. Junto à criação das primeiras estações de rádio vem a possibilidade das primeiras imagens em movimento. Porque até então a gente só tinha fotografia, década de 1920 é o momento em que a gente tem as primeiras imagens preto e branco em movimento que dão origem ao cinema. E aí não é o filme que a gente está acostumado a ver hoje em 3D, em 4D. Você vai no cinema, você senta lá, os personagens saem da tela, ou você tem a possibilidade de ter uma TV aí 3D dentro de casa. Não. É um movimento ainda de um cinema, que ele é um cinema animado no sentido em que você já consegue perceber movimentos na tela, mas sem som, em preto e branco. É um avanço muito grande para a época também. Além desses avanços na questão da circulação de informações, de notícias, de propaganda, como foi o rádio, o cinema, a própria indústria da propaganda, do design, ela surge nesse momento, a ideia da arte relacionada à venda de produtos, o design gráfico. A gente tem também a década de 1920 sendo marcada por avanços sociais muito importantes, como, por exemplo, a intensificação dos movimentos em prol do direito feminino ao voto. Isso acontece não só no Brasil, mas acontece no mundo inteiro. O direito da mulher de votar, manifestações em prol desse direito. Então, a gente vê aqui avanços significativos nas conquistas de direitos sociais, nas conquistas de direitos políticos. Então o mundo estava em transformação, e uma transformação que era vista naquele momento como uma transformação positiva, fruto desse desenvolvimento econômico, fruto dessa crença em um crescimento ad infinito, um crescimento que não terminaria. Agora, os problemas começaram a surgir já a partir de 1926. Então a gente tem a década de 1920, 1921, começando com essa ideia de progresso infinito, e 4, 5 anos depois, esse modelo de crescimento econômico, ele começou a se mostrar já esgotado. E repare que eu estou falando de 1926 e a gente ainda tem campanha em 1928 que exalta esse modelo. Então esse modelo começa a apresentar desgastes, mas publicamente o governo não assume isso. O governo continua vendendo a ideia de que havia uma prosperidade econômica e que ela não estava próxima ao fim. Então o governo ele nega a existência dessa crise, ele nega a possibilidade da existência dessa crise. Só que quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a pensar o que aconteceu com esse desenvolvimento econômico norte-americano, principalmente norte-americano, porque a crise estoura dentro dos Estados Unidos, a gente consegue hoje identificar, naquele momento era muito difícil porque as pessoas estavam vivenciando o processo. Então dificilmente quem vivencia o processo consegue identificar esses problemas. Mas hoje, olhando para trás e analisando essa época, a gente consegue já identificar lá nos anos de 1922, 23, no início dessa era do progresso, desses anos felizes, indícios de que isso não daria em boa coisa, indícios de que isso resultaria em algum momento em uma determinada crise. Um dos principais indícios está relacionado à questão da concentração de renda. Muito dinheiro foi gerado, muita riqueza foi gerada com esse crescimento econômico rápido, esse boom desse crescimento econômico em 3, 4 anos. Só que esse crescimento econômico ele ficou concentrado nas mãos dos grandes financistas,
dos grandes capitalistas, daqueles indivíduos que ganhavam dinheiro não gerando empregos, mas daqueles indivíduos que ganhavam dinheiro vendendo ações, emprestando dinheiro a juros. Então, é uma atividade, a atividade do campo financeiro, ela não gera empregos. Você ganha dinheiro jogando com a venda do tempo, jogando com empréstimo em juros, e você ganha dinheiro sem a necessidade de você ter uma grande empresa com muitos trabalhadores. Você ganha dinheiro investindo dinheiro e não gerando empregos, não gerando produção, gerando circulação de dinheiro. Então, esse investimento em bolsas de valores, esse investimento no mercado financeiro, ele faz com que a renda fique concentrada nas mãos dessas poucas pessoas que têm a capacidade de fazer esse investimento. E o crescimento de juros, associado ao crescimento da renda desses financistas, ao crescimento da quantidade de dinheiro que estava em circulação, embora esse dinheiro não tivesse na circulação das mãos de todo mundo, mas havia aumentado a quantidade de dinheiro em circulação, faz com que a inflação suba. O que é a inflação? A inflação nada mais é do que o preço dos produtos, o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da carne. É logicamente que a inflação também está associada a outros fatores, como câmbio, exportação e tal. Mas um dos principais fatores é a quantidade de dinheiro que você tem em circulação dentro de um país. Quanto mais dinheiro você tem em circulação, mais caro ficam os preços dos produtos. E dentro dos Estados Unidos isso foi acontecendo. Você tem mais dinheiro em circulação, os produtos encarecem, mas esse dinheiro a mais que está em circulação está nas mãos de 1, 2, 3 pessoas só. E a grande parcela da população continua recebendo o seu pequeno saláriozinho. Então o poder de compra do trabalhador ele cai. O poder de compra da grande massa da população ele diminui. E aí a gente tem que entender, então, que o crescimento econômico gerou uma concentração de renda nas mãos de uma elite financeira e de um pequeno grupo da classe média norte-americana. A ampla parcela da população não conseguiu benefícios com esse avanço, com essa maior circulação de dinheiro. E qual que é a consequência disso? Se as pessoas estão perdendo a sua condição de compra, se as pessoas não conseguem mais comprar 2, 3, 4 sacos de arroz para se alimentar, as empresas não vão vender. Se as empresas não vendem, elas vão estocando produtos. Chega um momento em que elas não conseguem... Como que uma empresa ganha dinheiro? Vendendo o produto que produz. Se ela não está vendendo, se não está tendo consumo, vai chegar o momento em que a empresa não vai conseguir suportar os gastos mais. Porque não está entrando dinheiro. E qual que é a ação que essas empresas vão fazer para poder cortar gastos? Demite pessoas. E quando se demite as pessoas perdem a sua capacidade de compra. Se eu tenho uma grande massa de desempregados, o consumo ele cai. Mas se as empresas não param de produzir, o que vai acontecer? Vai ficando produto estocado. E elas em algum momento têm que vender esses produtos a preços muito baratos. O produto vai ter que cair de preço. Só que quando o produto cai de preço, ele não se paga mais. Essas empresas demitem mais. As pessoas perdem capacidade de compra. As empresas demitem mais. Uma empresa fale. Uma empresa que tinha dívida com outra empresa dá um calote. A outra empresa não consegue se manter. Dá um calote no banco. O povo sai correndo para retirar todo o seu dinheiro que estava investido no banco. Um banco fale. Dá calote em outro banco maior. O outro banco maior fale, dá calote no Estado. Então, o que começa a acontecer aos poucos dentro dos Estados Unidos é esse processo desse ciclo vicioso, em que você tem produto, a gente tinha produto, os Estados Unidos tinham produto, as empresas tinham produto, mas não tinha quem comprasse. E daí a gente começa a falar de uma crise de superprodução. Você tem muito produto, mas você não tem quem compre esse produto.
E isso gera uma cadeia de falências de empresas. Então, desde o início, a gente consegue perceber esse fator de concentração de renda. Aos poucos, a gente começa a perceber que esse modelo ele vai se desgastando. Até o momento em que uma empresa nos Estados Unidos entrou em falência. Quando uma empresa entrou em falência, os investidores começaram a correr para o mercado para vender aquelas ações que tinham comprado. Lembra lá do seu João, do seu Manel, que comprou, do seu Trumpzinho lá, que vou colocar aqui um nome norte-americano da mídia, que comprou, que hipotecou a sua casa para comprar ações de empresas? Ele comprou ações de empresas a um valor muito alto. Só que essa empresa já estava com o produto estocado, já estava ali quase que na explosão desse boom que eu acabei de falar para vocês. E a ação dela estava muito cara no mercado por esse clima de prosperidade, mas o valor daquela ação já não correspondia ao valor da empresa de fato. E quando uma única empresa entra em falência e dá calote em outra, e os investidores, essas pessoas que venderam suas casas, pegaram empréstimos, investiram todo o seu dinheiro que tinham na Bolsa de Valores, percebem que há possibilidade de outras empresas entrarem em falência, os investidores correm todos eles ao mesmo tempo para vender as ações dessas empresas. O que acontece com o valor das ações dessas empresas? Pum! Cai. O valor das ações das empresas caindo, as pessoas vendem e não conseguem pagar suas dívidas. O cara que pegou o dinheiro no banco, que tinha hipotecado a sua casa, dá calote no banco. Ah, professor, mas o banco toma a casa com segurança. Mas ele vai vender a casa para quem? Se não tem se não tem ninguém comprando naquele momento, não tem dinheiro. E não é uma única pessoa que pegou dinheiro emprestado no banco. São 3, 5, 10, 11, 20, 100, 200, 300 mil, 2 mil, 3 mil. Então os bancos não conseguem suportar. Esses bancos vão dando calote um no outro. E começa um quebra-quebra de empresas. E as ações dessas empresas vão lá embaixo. E em 1929, meados de 1929, a Bolsa de Nova York, ela quebra. Ela tem que parar o seu trabalho, porque as ações dessas empresas caem tanto que ela tem uma queda vertiginosa de mais de 50 pontos percentuais, tem que fechar. Ela não consegue se manter. Professor, mas é uma crise só na Bolsa? Não é uma crise só na Bolsa de Valores de um dia que ela vai abrir no outro. É uma crise de empresas, é uma crise da sociedade. A sociedade não tinha dinheiro para comprar. As empresas tinham produto para vender, mas essa sociedade não tem dinheiro para comprar. Então as empresas falem, as pessoas são demitidas, não tem dinheiro para comprar comida, e aí a gente vai ver uma crise de proporções que até então o mundo não tinha conhecido. A crise de 29 foi a maior crise econômica existente no século XX. E eu ousaria dizer que foi a maior crise econômica vivenciada no mundo inteiro. Talvez a gente possa ter, depois da pandemia, uma crise econômica que tenha proporções um pouco parecidas com o dia 29. Mas eu ainda não vejo essa possibilidade de comparação. Uma vez que a crise de 29 ela afeta o mundo inteiro e ela leva pessoas a se suicidarem, e não estou falando de uma única pessoa, são vários empresários, vários fazendeiros, vários bancários que vão se suicidar, que se suicidaram em função de terem perdido tudo aquilo que havia conquistado. É uma crise que levou mais de 5 anos para passar, para a gente ter políticas econômicas no sentido de superação dessa crise. Então, a crise que a gente está estudando, a Grande Depressão, a Grande Crise de 29, ela foi distinta de todas as anteriores, ela se diferenciou de todas as crises anteriores. Por quê? Primeiro porque ela teve um caráter global. Até então,
as crises elas eram locais em cada país. A crise de 29 não, ela afetou o mundo inteiro. E isso muito em função daquilo que a gente vinha estudando, do crescimento desse mundo agora mais globalizado, de relações entre países, de trocas comerciais, de empresas multinacionais que já começavam a se instalar em outras regiões, de investimentos que poderiam ser feitos a longa distância. Então ela tem um caráter global. Ela afeta os Estados Unidos, ela afeta a Europa, ela afeta a União Soviética, ela afeta a África, ela afeta o Brasil. Muitos cafeicultores e fazendeiros brasileiros que exportavam produto, que exportavam café para a Europa, exportavam café para os Estados Unidos, tinham investimentos em bolsas de valores do mundo como um todo, perderam tudo da noite para o dia. Perderam toda a sua riqueza, perderam todas as suas fazendas, perderam todos os investimentos que haviam feito. Então, essa crise de 29, ela justamente ela é diferente por isso, porque ela tem um caráter global, ela não afeta só uma economia. E ela não afeta só um setor da economia, ela afeta a economia como um todo, desde o grande capitalista, desde o grande financista, até o pequeno produtor, aquele cara que tem a vendinha, que tem um comércio lá no interior. Então ela afetou todos os ramos da economia, não teve nenhum ramo que saiu ileso da crise de 29. Então a crise de 29 foi isso. Foi uma crise de superprodução, em que você tinham empresas que produziam a todo vapor, que acreditavam que iriam sempre conseguir converter a sua produção em dinheiro, não tiveram a capacidade de ler o mundo como um todo e perceber que depois da Primeira Guerra Mundial os países europeus voltariam a produzir, e isso acarretaria em uma diminuição do consumo, em uma diminuição das exportações norte-americanas, uma incapacidade de se perceber naquele momento escolhas erradas que estavam sendo feitas do ponto de vista do investimento econômico, de se endividar para poder investir, uma crença no liberalismo econômico como a única solução para o desenvolvimento econômico, a ideia do Estado de se retirar completamente da economia e deixar com que as pessoas se regulassem livremente. A década de 1920 é uma década do liberalismo econômico, é uma crença de que esse mercado ele se autorregularia, de que o Estado deveria se fazer ausente. E a crise de 29 vem para mostrar e abalar todos esses preceitos, abalar o liberalismo, abalar princípios econômicos liberais da década de 20. Então ela é vista e é lida, inclusive, como a crise do liberalismo econômico, de um liberalismo que se seguiu à Primeira Guerra Mundial. Uma crise de superprodução, uma crise que afeta o mundo como um todo. Na próxima aula a gente vai destrinchar os motivos dessa crise. A gente vai falar detalhadamente de cada um desses motivos. Por que essa crise chegou a eclodir? Quais que são os motivos dela e quais que foram os planos apresentados, então, pelo governo norte-americano para a superação dessa crise. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês não se descuidem da atividade avaliativa que está lá na pasta de avaliações. E qualquer dúvida sobre esse ou outros assuntos, eu estou lá no Meet para a gente conversar. Bom, obrigado pela atenção e